Fala, meu povo. Seguinte, nosso conjunto de matérias agora será relacionado aos solos. Há dois estudos especialmente: os estudos de formação do solo e os estudos dos tipos, composição e degradação dos solos. Combinado? Começando agora então pelo estudo dos processos formadores do solo. Bom, aos processos de formação damos o nome de pedogênese. O que é a pedogênese? É o estudo dos processos de formação do solo. Beleza? Gênese quer dizer origem. Pedo quer dizer solo. Não confundam. Pedo vem de uma expressão, de uma palavra que é pedon. Pedon quer dizer solo, beleza? Por isso, pedogênese, origem, pedon, solo, gênese, origem, pedon, solo, estudo da origem dos processos de formação do solo ou dos solos. O principal processo de formação dos solos é o processo chamado de intemperismo. Existem outros processos de formação, mas o primeiro deles é chamado de intemperismo. Intemperismo nada mais é do que a desagregação da rocha, que nós damos o nome tecnicamente de rocha matriz ou rocha mãe, que é a rocha que dá origem aos solos, por processos físicos, biológicos ou não, e químicos. Então, desagregação da rocha, rocha-mãe, por processos físico, biológicos e químicos, originando o pedon, o solo, ou os sedimentos, que no conjunto da obra formam o que a gente conhece como solo. Então, intemperismo é a desagregação da rocha por processos físicos, biológicos e químicos, originando solos, que são, na verdade, originando os sedimentos, que são, na verdade, o solo. Então, solo, pessoal, de maneira bem genérica, ele é derivado da rocha matriz, que é um conjunto de minerais, é um agregado de minerais, e essa rocha desagregada por processos físicos, biológicos e químicos forma os sedimentos, a areinha, por exemplo, que no conjunto é o que nós chamamos de solo. Esse processo de intemperismo, ou o intemperismo, ele é marcado por um conjunto de processos chamado de processos in situ. In situ, no latim. In situ quer dizer na situação, no lugar, um processo parado. Automaticamente, nós falamos que esse processo in situ ele é caracterizado por não haver transporte de massa. É a grande diferença entre o intemperismo e o processo erosivo. A erosão, que nós ainda vamos estudar, é quando há transporte de massa, transporte de material, é o desgaste do solo. O intemperismo é um processo parado, não há transporte, não há movimento de massa. Então existe a rocha matriz e essa rocha parada no lugar, in situ, ela será transformada física, química e biologicamente em sedimentos que nós chamamos de solo. Agora, como que esses processos acontecem? Físicos, biológicos e químicos in situ. Como que é o processo de intemperismo? Bom, o intemperismo ele é dividido em 3 grandes processos. O primeiro deles é o chamado intemperismo físico ou mecânico. Esse processo de intemperismo, de desagregação da rocha, ele é caracterizado pela desagregação da rocha pela ação da temperatura. Então, o agente
responsável por esse processo de intemperismo chamado de físico ou mecânico, o agente é a temperatura. Vocês vão perceber que cada processo de intemperismo tem o seu agente específico. Aqui o agente vai ser a temperatura, processo físico ou mecânico. Se ele é um processo físico ou mecânico, significa que do produto matriz, da matéria-prima, da rocha-mãe, até o solo, quimicamente não vai haver nenhuma alteração. Se eu analisar quimicamente o solo e analisar quimicamente a rocha, em um processo de intemperismo físico-mecânico, a composição química é exatamente a mesma. Por isso a ideia da quebra, da desagregação mecânica por meio de força da rocha, e essa força para o processo de desagregação é promovida pela temperatura. Então eu vou dar exemplo aqui. Imagina a primeira situação, que a gente tem um determinado ambiente no qual a temperatura durante o dia chega a perto de 70 graus. Então, durante o dia, a gente tem 70 graus de temperatura. Ô Bruno, isso existe no planeta Terra? Existe, tá? Existem desertos quentes, por exemplo, o deserto do Irã, que a temperatura já chegou nesse nível. E durante a noite, esse mesmo ambiente, a gente tem uma temperatura perto de zero, ou até abaixo de zero. Então, durante o dia, temperaturas muito altas, durante a noite, temperaturas muito baixas. Significa que, para que o intemperismo físico ou mecânico aconteça, pensando em temperatura, nós dependemos da existência de elevada amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura diária. Durante um dia aqui, a gente está falando de uma amplitude de 70 graus. No processo de intemperismo físico-mecânico, teoricamente, a literatura que explica esse processo fala que ele começa a acontecer a partir de uma amplitude térmica diária de 7 graus apenas. Só que quanto maior for essa amplitude, mais intenso é o processo de intemperismo físico-mecânico. Então a gente depende de elevada amplitude térmica diária, não é uma elevada amplitude térmica anual ou uma elevada amplitude térmica entre estações do ano. É uma elevada amplitude térmica em um dia. Isso vai acontecer predominantemente nos desertos quentes. Como eu dei o exemplo aqui, o deserto do Irã, deserto do Saara, deserto do México, da Califórnia, deserto de Gobi, que são desertos com médias de temperatura muito altas. E essa grande amplitude térmica vai fazer com que a rocha matriz ou a rocha mãe ela sofra durante o dia alta temperatura, o processo chamado de expansão. Então ela vai expandir durante o dia. E durante a noite ela vai sofrer com um processo chamado de contração. Então ela expande durante o dia e contrai durante a noite. Esse processo ao longo do tempo geológico, ao longo de milhões ou até bilhões de anos, a rocha expandindo, contraindo, claro que essa expansão e contração ela é milimétrica, ela não é visível a olho nu, mas nesses processos de expansão e contração, a rocha começa a apresentar algumas fraturas, algumas falhas. Essas fraturas na rocha, essas trincas na rocha, ou também conhecidas como juntas, elas são frutos do processo de expansão e contração. A rocha começa a se fragmentar. A fragmentação mecânica da rocha é o que nós chamamos de intemperismo físico ou mecânico. Repara que a gente está desagregando a rocha e começando aqui bem no inicinho o processo de formação de sedimentos, que são os desagregados da rocha. Então a rocha começa a fragmentar, a fraturar. Ao longo de milhões de anos, ela vai sofrendo com a fragmentação, esse processo de fragmentação, quebrando em pedaços menores. E quanto mais essa rocha quebra, mais exposta ela vai ficando à variação da temperatura. A superfície de contato, somando todos esses grãos formados aqui, ela é maior do que a superfície de contato dessa rocha inteira com o ambiente sofrendo pela grande amplitude térmica. Então, quanto mais ela vai fragmentando, mais intenso o processo tende a ficar. Cada fragmento desse daqui vai expandir, contrair, como tem acontecido ao longo de milhões de anos nos desertos quentes,
até a gente chegar à formação do conjunto de sedimentos, dos desagregados da rocha, que nós damos o nome de solo. Esses sedimentos, eles também, cada um deles, cada grãozinho desse daqui, ele vai continuar no processo de expansão e contração até o momento em que ele fica tão pequeno, a granulometria tão baixa, que o processo de expansão e contração passa a ser insignificante e aí o intemperismo físico ou mecânico, por grande amplitude térmica diária em desertos quentes, ele tende a diminuir. Então, o intemperismo físico ou mecânico ele cresce na medida em que a rocha fragmenta até formar o solo. É exatamente esse processo que eu acabei de explicar que forma as famosas dunas dos desertos, com areia, talco, uma areia muito fininha, fruto dessa fragmentação constante das rochas em função da grande amplitude térmica. Ô Bruno, você falou que o processo de expansão e contração e o intemperismo físico-mecânico ele começa a acontecer a partir de 7 graus de amplitude térmica diária. Beleza. Só que ele passa a ficar cada vez mais intenso na medida em que a grande amplitude térmica acontece, que é o típico dos desertos quentes. No caso do Brasil, é importante deixar isso claro, porque isso cai nos vestibulares e no Enem. O ambiente brasileiro que tem a maior amplitude térmica diária é o sertão mineiro e o sertão nordestino. A amplitude térmica diária ela pode ser superior aos 20 graus, porque como a cobertura vegetal é muito dispersa, a superfície de rochas e de solo ela fica exposta e aí a amplitude térmica fica maior, já que o calor específico é baixo. Nesse sertão, a gente tem a ocorrência de um intemperismo físico-mecânico, claro que com uma intensidade menor do que o intemperismo físico-mecânico dos desertos quentes. No conjunto da obra, todo esse processo de intemperismo físico-mecânico, produto da grande amplitude térmica diária, tudo isso que eu acabei de explicar tem um nome. Recebe o nome de termoclastia. Repara o seguinte, clasto, eu estou falando aqui de termoclastia. Clasto é sedimento. Termo vem de temperatura. Então, termoclastia é o processo térmico de formação dos sedimentos, do clasto. Então, o intemperismo físico-mecânico ele é caracterizado pela termoclastia, um processo térmico de grande amplitude térmica diária, produzindo sedimentos, o solo, chamados de clasto. Então, termoclastia é um nome um pouquinho mais elaborado para se falar do intemperismo físico ou mecânico em função da elevada amplitude térmica diária, beleza? Só que existe uma segunda situação, essa não acontece no Brasil, que produz também o intemperismo físico-mecânico. Nessa segunda situação, nós teremos a mudança do estado físico da água. Repara que para a gente ter a mudança do estado físico da água, nós temos que ter também a ação da temperatura, beleza? Por isso a temperatura é a matriz do processo, que é a mudança do estado físico da água. Essa mudança do estado físico ela não acontece pela elevada amplitude térmica, mas pela amplitude térmica anual, ou seja, pela alternância de temperatura das estações do ano. Na medida em que as estações do ano elas alternam, nós teremos a variação da temperatura necessária para produzir a mudança do estado físico da água. Então, repara o seguinte, que tipo de alternância de estação do ano nós temos aqui? Nós teremos a variação entre verão e inverno. Então, se nós tivermos verões quentes e invernos mais frios, chegando a congelar a água, a gente vai ter a condição necessária para a formação de um intemperismo físico-mecânico pela mudança do estado físico. Repara o que vai acontecer. Durante o verão, a água ficará no estado líquido. Então, eu estou fazendo aqui simulando chuva. A água fica no estado líquido. Essa água no estado líquido, ela vai conseguir penetrar nas fraturas das rochas
ela vai entrar nessas fraturas e ocupar esse ambiente. Fraturas, algumas delas com alguns centímetros, outras com alguns milímetros. Então, no verão, repara o seguinte, a água, no estado líquido, ela vai conseguir penetrar nessas fraturas da rocha. Quando chega o inverno, essa água acumulada nas fraturas da rocha, ela vai passar pelo processo de solidificação. Então, a gente tem o congelamento, a solidificação da água. Quando a água solidifica, significa que ela vai ter um aumento de 9% no seu volume se comparado ao estado líquido. O volume da água sólida ele é maior do que o volume da água líquida. Então, ela está aqui dentro da fratura líquida, chega ao inverno, congela essa água e ela aumenta em 9%. Ao aumentar em 9%, significa que as pressões internas nessas fraturas produzidas por essa água em congelamento aumentam. O resultado desse processo é, durante o inverno, essas fraturas que eram muito pequenas, elas serão aumentadas em função da pressão exercida pela água. Então, nós teremos aqui fraturamento da rocha pelo aumento da pressão interna. Esse aumento da pressão interna nada mais é que resultado do aumento do volume da água em função do seu congelamento, mudança do estado físico, fruto da variação da temperatura, só que aqui uma variação da temperatura ao longo do ano e no primeiro estágio a mudança da temperatura ao longo do dia. Se aqui no primeiro processo era chamado de termoclastia, produção dos clastos dos sedimentos em função da temperatura, nesse segundo exemplo aqui, nós teremos um processo chamado de crioclastia. Clasto, sedimento, crio, gelo. Então, a gente vai ter a formação dos sedimentos em função do congelamento da água. Crioclastia, intemperismo físico-mecânico por estações do ano, verão e inverno, muito discrepantes, verões rigorosos e invernos também rigorosos, e a termoclastia por grande amplitude térmica diária é o processo que acontece no Brasil dentro do rol dos tipos de intemperismo físico-mecânico. Beleza? Grande abraço.